O lixo de uns é o tesouro de outros. Você já parou para pensar qual é o destino dos materiais que você joga fora? Enquanto o descarte incorreto pode causar mais poluição e problemas ambientais, a reciclagem e a reutilização contribuem com a economia circular, evitando o desperdício e ajudando o meio ambiente. A reciclagem está no clima e o clima está com a gente. Olá, pessoal! É uma alegria ter você aqui no Tô no Clima. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a ideia do lixo zero, uma forma de promover um máximo reaproveitamento dos resíduos sólidos, mais do que apenas a reciclagem. É uma meta que orienta as pessoas e a sociedade a tornar o consumo e o estilo de vida mais sustentável. Você vai conferir como funciona o processo de reciclagem e coleta seletiva nas cidades. Vai conferir uma entrevista com a ambientalista Agnes Dantas e a união entre internet e clima no quadro Viralizou, Bora Agir. E ainda uma conexão direta com Belém, no Pará, trazendo mais informações sobre meio ambiente e a COP30, num dos mais importantes biomas do Brasil e do mundo, a floresta amazônica. Se prepara, porque o Tô no Clima começa agora. No modelo atual de consumo e produção, a quantidade de lixo que chega a números assustadores. De acordo com o relatório da ONU, a previsão é de que até 2050 o mundo gere, está sentado? 3,8 bilhões de toneladas de resíduos. Já imaginou o que isso representa? Para piorar, grande parte desse lixo não é reutilizado, não é reciclado e nem descartado corretamente. Os resíduos são jogados em lixões a céu aberto, sem tratamento ou controle. Ou ainda, são jogados na rua, nos rios ou nos mares. Isso afeta negativamente a biodiversidade, aumenta a emissão de gases do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento da temperatura média do planeta. Impacta na saúde humana, na nossa saúde, gente, piorando bastante a qualidade do ar, da água e do solo. E você? Qual o destino que você dá ao seu lixo? Em Natal, existem cerca de 163 pontos de descarte irregulares de lixo, que são monitorados pela Companhia de Limpeza Urbana. Esse é um grande problema ambiental, enfrentado por muitas cidades brasileiras. Descartar lixo em locais irregulares é crime ambiental. E o que está sendo jogado fora poderia virar lucro a partir da reciclagem. Para saber mais sobre o assunto, você confere agora uma reportagem feita pela equipe da TV Universitária. Em Natal, são produzidos cerca de 1.000 toneladas de lixo por dia, segundo a Urbana. Em 2024, o total mensal de resíduos coletados chegou a 34.894 toneladas, o que equivale a 1.163 por dia, só aqui na capital. Os meses de janeiro a julho de 2025 ficaram com uma média mensal de 35.189 toneladas de lixo produzidos. Dentro da gestão de resíduos, a gente tem vários tipos de resíduos. Então, a coleta domiciliar é feita no mínimo 3 vezes por semana pela empresa terceirizada. Em alguns pontos de maior quantidade de resíduos é feito diariamente, em turnos diurno ou noturno, e esses resíduos são todos coletados, levados para a estação de transbordo e de lá são encaminhados para o aterro sanitário. Então 100% dos resíduos domiciliares são encaminhados para o aterro sanitário. A Urbana entra nesse trabalho com a mão de obra necessária para a coleta desses materiais diversos, que são muitas vezes depositados em locais errados e áreas que trazem danos à sociedade e ao meio ambiente de forma geral. A Urbana, ela dá um apoio às cooperativas, temos 2 cooperativas em Natal, então a gente cede um veículo com combustível para cada cooperativa e estamos fazendo uma contratação de um plano de coleta seletiva em Natal que vai determinar as diretrizes para ampliar essa coleta seletiva, envolvendo não só as cooperativas, mas também como os catadores avulsos. E também estamos preparando um contrato emergencial, enquanto esse plano de coleta seletiva não é efetivado, para apoiar mais ainda as cooperativas. Ampliando a coleta seletiva, aumenta também a quantidade de materiais que podem ser reutilizados, ajuda na recuperação desses materiais e contribui para a limpeza do meio em que vivemos. A destinação adequada desses resíduos, além de contribuição ao meio ambiente,
também ajuda na renda de diversas pessoas que dependem dessa prática para o seu sustento. Em março de 2025, cerca de 3.000 toneladas de lixo foram recolhidas da cidade. A Prefeitura implementou cerca de 300 lixeiras em toda a cidade para facilitar esse descarte do material. Mas o trabalho de verdade acontece aqui. A Cocamar é uma cooperativa de materiais recicláveis da cidade de Natal, que trabalha tanto com a coleta porta a porta, quanto com a coleta seletiva em ambientes da cooperativa e associados. A cooperativa reúne diversos trabalhadores da área, como a Rosileide e a Ariane, que são catadoras. Aqui a gente é uma central de triagem da UFRN. Aí lá a gente faz, na segunda, terça e quarta, a gente faz o trecho porta a porta, que foi mapeado pela prefeitura, junto com os catadores, e aí feita a coleta e levado para lá para o galpão, e o pessoal tem a equipe de triagem que fazem a triagem lá. A população, a gente pede para a população a separar o material reciclagem do lixo orgânico. É uma importância muito bom, porque a renda da gente, através desse material, é o que a gente ganha a nossa renda. Então, se eles pudessem ajuntar, sair doando material, falando com o vizinho, que a gente precisa desse material para ganhar nossa própria renda, se pudesse ajudar a gente, era um apoio grande para a Cocamar. Agora que você já sabe um pouco mais sobre os efeitos do descarte incorreto do lixo, nós vamos discutir sobre as possíveis soluções dessa problemática com a jornalista Agnes Dantas, que também é ambientalista e é representante do movimento RN Lixo Zero e criadora do Muda o Mundo Nordeste. Confira. Gente, tem uma frase que eu aprendi na filosofia que diz assim: mude você, mude o mundo. E essa frase, para mim, me impactou muito, porque a gente vive com o dedo apontado, né? E esquece que tem outros 4 voltados para a gente. Então, assim, você está mudando você? Como você pensa em ajudar a mudar o mundo, para o mundo voltar a ser o que era há pouco tempo? Não faz muito tempo, não, que o mundo começou a mudar numa velocidade enorme. E isso impactou nossa vida, está impactando o planeta, mas os primeiros a sucumbirem vão ser nós, né? Porque toda ação é uma reação. E eu queria agora entrevistar uma pessoa que começou um movimento fantástico, que eu já vou me inscrever nesse movimento, que é Mude o Mundo Nordeste, não é isso? Agnes Dantas, jornalista, ecocomunicadora, minha amiga, assim, que eu conheço há muito tempo, sei que na prática ela faz a diferença. Agnes, eu sou sua fã e queria que você falasse para os nossos ouvintes, telespectadores, o que você acredita que a gente pode fazer a partir da mudança pessoal para mudar o mundo e o nosso Nordeste que é tão amado, né? Obrigada pelo convite, Glácia, é um prazer estar com vocês. Bom, a gente começar pelo começo, né? Que é isso que você falou, a gente se colocar como um ator. Infelizmente, o sistema que a gente vive, que é insustentável, apesar da gente usar essa palavra de sustentabilidade como desejo de mudança, o que a gente quer, na verdade, é acreditar que um herói vai cair do céu e que alguma coisa vai acontecer, vai nos salvar e tudo isso vai mudar e nada disso que a gente vive é verdade. Na verdade, as mudanças climáticas, todo o sistema de esgotamento que a gente tem vivido, ele tem literalmente nos dado somente 2 caminhos e felizmente a gente tem escolhas. Então, um dos caminhos é seguir como está, seguir dentro de um carro acelerando a 250 km por hora, sabendo que onde vai dar, ou descer do carro, olhar os caminhos, perceber o tempo e escolher para onde você pretende ir. Então eu acho que a gente precisa primeiro saber onde a gente está e começar de onde a gente está com o que a gente tem. Então o que me inquietou para criar o Muda o Mundo Nordeste foi justamente que eu decidi morar no Nordeste e trazer o meu hábito de vida, né, ir atrás da minha cosmetologia natural, saber onde é que eu como minha comida sem veneno, como é que eu faço meu consumo mais sustentável, onde estão os brechós, onde estão os bazares, e aí de repente eu tive o insight de perceber, nossa, eu estou com uma lista gigantesca, eu preciso compartilhar isso com todo mundo. E aí as pessoas começaram a entender que se fosse falar com a Agnes, encontraria o que quisesse. E aí eu percebi, vamos colocar isso num mapa. Então eu tentei fazer com o que eu tenho, de onde eu estava, a mudança possível. Hoje eu continuo compostagem na minha casa, então quando eu me mudei para o Nordeste eu tinha um apartamento, eu montei minha composteira. Quando veio a pandemia eu me mudei para casa dos meus pais e aí eu me dei conta de que eu tinha que habituar com o que eu estava agora com mais 2 pessoas. Hoje eles fazem compostagem e se a composteira ficar lotada, eles reclamam que eu tenho que jogar comida fora. Eu digo, então, vocês fizeram isso a vida inteira.
Que bom que é possível ter mudança. Então a mudança ela precisa acontecer onde eu estou, com o que eu tenho. Se eu estou dentro de uma empresa, o que eu posso fazer? Se eu estou dentro da minha vizinhança, da minha família, o que eu posso mudar? Por que eu preciso comprar descartáveis? Toda a vida que eu tenho eu encontro em família. Então esse tipo de raciocínio a gente precisa ter diariamente, todos os momentos. É cansativo, dá vontade de desistir, mas imediatamente aparece alguém que diz assim, nossa, você me inspirou a fazer tal coisa, e aí a gente persiste. E é assim que a gente vive em comunidade, persistindo, em acreditando que a gente pode fazer mudança. E assim, estar conversando com você é muito legal, porque você é da minha área, da comunicação social, né, do jornalismo. E a gente tem essa missão de comunicar, e comunicar é o quê? Tornar comum uma ação. Então, para que você possa tornar comum a sustentabilidade que você tenta imprimir na sua vida, apesar de que a gente sabe que a gente nunca consegue ser 100% sustentável, mas se a gente estiver tentando, a gente já está diminuindo o nosso peso na pegada do planeta, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, Agnes, da nossa pegada, porque muita gente está dizendo, os aviões poluem, os carros poluem muito, as motos poluem muito, mas a gente polui muito também a partir da utilização de todo esse capitalismo, mais do que selvagem, né? Porque se a gente fosse selvagem, estava bom. Na verdade, a gente é destruidor, assim, em massa, de algo que só nos dá vida. Olha essas árvores, elas só nos dão vida. E eu sei que você acompanha vários projetos e se debruça sobre vários projetos. Eu queria que você me falasse um pouco deles e incentivasse as pessoas a poderem participar, porque todos esses projetos são abertos, né? Exatamente. É muito sobre isso, é você olhar ao seu redor e tentar identificar o que é possível. Então, por exemplo, na hora que você decide que você vai comprar uma roupa, por que você precisa comprar essa roupa em uma loja, em um shopping center? Por que você não pode simplesmente favorecer o que está perto de você, um artesanato, um brechó? Se você está fazendo festas, se você precisa organizar eventos, por que você não pode fazer essa diferença? Projetos como Arboriza, né? Os projetos que a gente vê que tem vários arborizas espalhados pelo estado, e isso é fantástico. Universidades, escolas que fazem hortas comunitárias. Então, o Muda o Mundo Nordeste, ele começou aqui em Natal e aí vai expandindo pelo Rio Grande do Norte, e eu já tenho iniciativas em outros estados. Mas, por exemplo, quando você encontra outras pessoas que estão minimamente sensibilizadas com a causa, fica mais fácil. Então, a primeira coisa é entender que nós temos o poder da fala, o poder do consumo, o poder do engajamento e o poder do exemplo. O exemplo eu estou tentando mapear. Porque quando as pessoas se inspiram e veem que é possível, elas vão se identificar e elas vão evitar ao máximo piorar o que já está e vão querer se animar a mudar. O poder da fala é isso, nós que sabemos da comunicação, quanto que você pode influenciar para o bem e para o não tão bom. E lembrar que proteger a natureza, se engajar em função da natureza, é algo que para muitas pessoas, para as crianças menos, mas para muitas pessoas é algo muito ilusório, distante. Mas se você parar e respirar e lembrar de onde vem esse ar, isso já mobiliza. Então, isso é uma forma de engajar. Então, além da forma do consumo, além da forma de engajamento, é tentar lembrar o que é possível. Aqui em Natal eu participo do coletivo RN Lixo Zero, que é um coletivo que visa não somente que você destine corretamente seus resíduos, porque a gente gera resíduo o tempo todo, mas a gente não precisa gerar lixo. A gente não precisa misturar a meleca toda e jogar fora. A gente pode fazer com que isso gere renda, produção e novos produtos. E não consumir, reduzir, repensar, parar e raciocinar e refletir sobre novas formas. O Horto Florestal Parque das Serras, que é uma outra iniciativa, foram simplesmente 3 amigos que moravam no satélite e se incomodaram com um terreno baldio que virava lixo o tempo inteiro. Assim que a companhia de limpeza passou, eles pegaram as mudas e começaram a plantar. Hoje é uma área arborizada de mais de 30 anos, que as pessoas se reúnem, a gente faz educação ambiental, tem práticas implementadas sustentáveis e lá a gente mostra que um novo modo de viver é possível e preferencialmente de forma comunitária, que mais e mais pessoas entendam que a gente é capaz de influenciar para o bem ou para o mal. Então, gente, é de se apaixonar, porque já pensou, um monte de Agnes no mundo? É isso que a gente precisa. No próximo bloco, você vai acompanhar como você, que já está no clima também, pode se cadastrar e fazer parte do Muda o Mundo Nordeste. Até logo! E a gente volta aqui no programa Tô no Clima, num clima, gente, de otimismo, né, de esperança. Por mais Agnes no mundo, porque ela é jornalista assim como eu e também sensível a essa causa. Ou a gente entra no clima e faz a diferença,
ou a gente vai morrer queimado, né? Difícil escutar isso, mas é essa a verdade. Então a gente precisa saber como a gente pode ajudar no movimento Muda o Mundo Nordeste. Pronto, o Muda o Mundo Nordeste é um site, tem um mapa lá para credenciar as iniciativas. Então, se você conhece ou se você pratica alguma atividade sustentável, seja plantio, seja cuidado com o consumo, seja educação ambiental, se você é professor, se você está no gestão ambiental de alguma cidade, tem uma iniciativa interessante, se você tem uma ONG, em todos os sentidos, você pode entrar no mudaomundonordeste.com.br e se cadastrar. E no seu cadastro você pode incluir até 7 iniciativas que você conhece. E essas iniciativas, lá você também vai conhecer outras. Então, o mais interessante é que não importa se você trabalha numa empresa, se você é simplesmente um cidadão que não sabe por onde começar, você pode tanto ir lá conhecer e começar a disseminar, como também trazer iniciativas para fazer parte do processo. Agnes, algo que você falou e eu fiquei pensando, eu falo, não falo, falo, não falo. Você falou na necessidade de que a gente vá mais a brechós, né, a bazares. Essa minha blusa aqui é de bazar. Tá vendo, gente? Olha que linda. Você que achou bonita a minha roupa, se você colocar aí o QR Code, você vai ver que foi num bazar que uma tia minha comprou e me deu. Então, a gente precisa ter coerência, né, com o que fala e com o que faz. E você é uma dessas pessoas que me arrepiam porque eu sei que você é verdade. E o mundo precisa de pessoas verdadeiras, né? Isso. E principalmente porque o consumo é uma coisa que tem planeta. A gente tem água, tem energia, tem matéria orgânica, tem matéria-prima e a gente nunca lembra disso. Então a gente tem que fazer render por muito tempo. Um beijo, amiga, por mais Agnes. Um grande abraço. Obrigada por estar totalmente mergulhada nesse clima que a gente quer construir junto. Estamos juntos. Estamos de volta com o nosso Tô no Clima. E agora vamos direto à região norte do Brasil para trazer notícias e entrevistas sobre clima e meio ambiente. É a nossa parceria com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Acompanhe. Mulheres que defendem a floresta serão ouvidas na COP30? Elas não usam terno, mas enfrentam governos. Elas não falam inglês técnico, mas protegem quem sustenta o planeta, a vida na floresta. Entre o brilho das promessas, os discursos técnicos, o desfile de líderes internacionais, uma pergunta que incomoda e ecoa. E as mulheres que cuidam da floresta serão ouvidas de verdade ou só mais uma vez usadas como figurantes exóticas? Elas estão há muito tempo na linha de frente, muito antes das câmeras, dos relatórios e das metas de carbono. São elas que carregam água na cabeça, plantam no barro, cuidam da terra com o próprio corpo. Mulheres indígenas, ribeirinhas, quilombolas, quebradeiras e mães. Só que quando chega na hora de decidir o futuro do planeta, elas não estão na mesa, estão na plateia. Isso quando conseguem entrar. Relatórios do Instituto Socioambiental e da Terra de Direitos afirmam que já se sabe há tempos. A presença de mulheres em decisões globais sobre o clima é quase nula. Em COPs anteriores, como Glasgow e Dubai, elas apareceram em falas curtas, painéis paralelos e espaços alternativos. Tudo longe dos acordos reais, onde os selos, os investimentos e os caminhos são definidos. Como disse uma ativista, assuma uma. A COP ainda é uma bolha entre homens brancos que ativistas indígenas, negras e periféricas tentam furar como o peito e a palavra. Elas não esperam convites, elas já estão se organizando, já estão articulando, elas estão ocupando. Da Marcha das Mulheres Indígenas ao MAB, a coletivos quilombolas, a jovens dos grupos agroecológicos do Marajó. Elas já entenderam que a COP30 é muito mais do que o marketing verde. Em abril de 2024, mulheres quilombolas se reuniram em Belém e não pediram espaço, exigiram voz. Não são as primeiras a sentir o impacto e as últimas a serem ouvidas, disse uma delas. E não dá mais para aceitar esse silêncio. Os dados só escancaram o óbvio. Menos de 10% das falas em espaços de decisões da ONU vieram de indígenas. Menos ainda de mulheres no Brasil. São mais de 5 milhões de mulheres vivendo na Amazônia. E quase nenhuma foi chamada para construir políticas ambientais que afetam diretamente suas vidas. Representar não é só gravar um vídeo bonito com um cocar e um sorriso. Representar é colocar essas mulheres na mesa e dar a palavra a quem de fato tem vivido a crise na pele. Porque se a Amazônia vai ser palco da COP30, então que elas que seguram essa floresta em pé sejam protagonistas e não apenas pano de fundo para a narrativa alheia.
Não existe justiça climática possível sem justiça de gênero, que escuta quem cuida da água, da terra, do corpo e da memória. A floresta tem voz e é feminina, quer queiram ou não ouvir. Eu sou Gessiane Costa, de Rondon do Pará, para a TV Universitária. Pauta muito importante, minha gente. Mais uma vez, muito obrigada por essa colaboração. Com o trabalho coletivo é possível transformar nossos hábitos e o mundo. E agora, vamos para o quadro Viralizou Bora Agir. O que será que a juventude pensa sobre esse e outros temas, hein? No quadro Viralizou Bora Agir, com Helena Rondon, a gente vai saber a visão dos mais jovens sobre como podemos transformar o mundo. Então, com vocês, Viralizou Bora Agir. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo da ministra Marina Silva. O que mais me impactou nesse vídeo foi a maneira otimista que ela fala. Porque hoje em dia nós escutamos tantas coisas sobre desastres e nós precisamos sim focar nos problemas. Só que mais do que isso, nós precisamos focar no que nós podemos melhorar. Precisamos ter esperança e acreditar que no futuro nós poderemos ter uma realidade melhor. Então, com vocês, o vídeo da ministra Marina Silva. Amigos e amigas, voltando ao nosso encontro com nós mesmos, creio que podemos mostrar hoje que, apesar dos atrasos, das contradições e das disputas, há uma continuidade entre aquela ambição da Rio 92 e o esforço presente. Que continuemos capazes de cooperar, de aprender e de reconhecer que não há atalhos e que a coragem para enfrentar a crise climática é resultado da persistência e esforço coletivo. Mas mesmo que aquelas versões de nós mesmos nos dissessem que não fomos tão longe quanto imaginávamos e seria necessário, reconheceria que é algo fundamental. Ainda estamos aqui. E que sigamos persistindo no compromisso de empreender a jornada necessária para superar nossas diferenças e contradições no urgente enfrentamento da mudança do clima. Muito obrigada por visitarem a nossa casa, o coração do planeta. Talvez não tenhamos recebido como vocês merecem, mas recebemos da forma como nós achamos que é o nosso gesto de amor à humanidade e ao equilíbrio do planeta. Muito obrigada. Legal, Helena, obrigada pelas dicas. E assim a gente termina esse episódio do Tô no Clima. Hoje a gente discutiu sobre a crise do lixo no mundo, a importância da reciclagem, da reutilização dos resíduos sólidos e da necessidade de repensar nossos modelos de consumo e produção como sociedade. Para finalizar com chave de ouro reciclado, vamos dar uma dica sustentável que você pode fazer na sua casa para ajudar a cuidar do ambiente. Separe o lixo da sua casa. Não misture recicláveis com orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Lembrando que as sementes você pode plantar. E também preste atenção no que não pode ser reciclado. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. E sempre lave e seque bem as embalagens antes de depositar nos coletores de reciclagem. No geral, folhas de papel, latinha de alumínio, plásticos, garrafas PET são recicláveis. Com dúvida para identificar se o material é reciclável ou não? Procure o símbolo universal da reciclagem, um triângulo com 3 setas. Cada material possui uma numeração que faz referência ao tipo de material utilizado na produção. A partir dele, você pode pesquisar na internet como destiná-lo de forma correta e onde estão os pontos de coleta seletiva e de reciclagem. Uma dica: em alguns municípios, como Natal, você pode obter descontos na conta de luz trocando materiais recicláveis. Procure saber se na sua cidade há alguma iniciativa semelhante. Obrigada, ambientalista Agnes, a Helena, aos nossos parceiros em Belém e a toda a equipe da Superintendência da Comunicação da UFRN, Direção de Jornalismo, Produção, Roteiro, Cinegrafistas, editores, técnicos e estagiários que fazem parte desse programa com muito compromisso. Até a próxima semana, minha gente. Eu tô no clima. E você?